Bom, uma outra coisa interessante, né? Teve um debate muito sem pé nem cabeça na semana anterior, de gente falando que talvez fosse bom que os militares assumissem o poder aí, porque existe uma lenda, né, no Brasil, de que os militares são nacionalistas. Aí apareceram declarações, primeiro do general Etchegoyen, que é chefe do gabinete de inteligência da presidência da República, gabinete de segurança institucional, uma coisa assim. Falando que tem que privatizar tudo mesmo, que tem que privatizar a Amazônia, etc. e tal. Quer dizer, nacionalismo só na imaginação translocada de pessoas que têm uma imagem que elas criaram, sabe-se lá Deus por quê, elas ouviram falar de que o exército é dominado por setores nacionalistas. Aí alguém, sabiamente, né, isso daí indica que, inclusive, na tal palestra do Mourão, tinha gente lá que não é a favor do golpe militar, porque é muito vazamento, né? Publicaram um outro trecho da palestra do Mourão, onde ele fala que tem que privatizar tudo, que tem que tirar esses índios da Amazônia, que a Amazônia não tem que ficar com esse negócio de que a Amazônia é brasileira, etc. e tal. Quer dizer, não só a colocação dos militares é uma colocação fascista, anticomunista, como ela é totalmente entreguista. Tem absolutamente nada de nacionalismo, de nada. Não tem nem sombra de nacionalismo. O nacionalismo dos militares a maior parte, da grande maioria dos militares, é pura retórica. Por exemplo, defesa das fronteiras. Mas essa defesa das fronteiras é coordenada pelo Serviço de Inteligência norte-americano. Contra quem que eles estão defendendo a fronteira? Porque no caso do Brasil, a defesa do país deveria ser uma defesa contra os norte-americanos, que são a grande ameaça de dominação do país. Isso aí não existe. Esses militares não têm absolutamente nada de nacionalismo. Bom, da corrupção não vamos nem falar, porque quem colocou o atual governo no poder foram eles também. Então é tudo conversa mole. A única coisa que restaria aí para os militares, que também é uma besteira, é que eles são defensores da ordem. Eles não são defensores da ordem. O regime político brasileiro, tal como ele está estruturado, ele é uma usina de realização no dia a dia do caos social. O pessoal não acredita nisso? Basta olhar para os presídios. Não tem como, esse aí não tem como esconder. Muita coisa a pessoa pode argumentar, mas e os presídios? 700 mil pessoas presas em condições, não dá nem para dizer que são sub-humanas, assim, sub-animalescas, é o inferno na Terra, totalmente fora de controle, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, também é uma cidade fora de controle. Quem que criou isso daí? Foi o PCO? Foi o PT? Quem que fez isso daí? Foram eles. Eles estão levando o país ao caos. E se eles assumirem o poder, eles vão levar o país ao caos à 10ª potência. Também tem que dizer isso, não vão botar ordem em nada. A ordem deles a gente está vendo. É o golpe contra o governo PT, essa que é a ordem. Eles jogaram o país num caos institucional e político. Por que que eles fizeram isso daí? Para beijar o sapato dos norte-americanos e dos banqueiros internacionais. Só por causa disso, para defender o interesse dos estrangeiros que querem pegar o petróleo, que querem privatizar o país.
Essa semana foram privatizados aí vários setores da CEMIG. Não vamos nem comentar sobre essa privatização monstruosa. Só vou dizer uma coisa, vocês têm que olhar a foto do pessoal que ganhou a licitação. A alegria daqueles vampiros econômicos, parece que eles ganharam assim, sozinho na loteria. É uma entrega, é uma destruição do país. É isso que esses militares estão fazendo. Então, nós não podemos deixar nenhum espaço para isso. Outra coisa também que foi revelado num vídeo sobre o conteúdo do golpe militar é uma declaração aí cultural, né, que até os generais fascistas têm concepção culturalista, né? A gente já viu o Dallagnol. O Dallagnol, ele fala que o brasileiro é inferior ao norte-americano, né? Eu, por exemplo, eu falo isso daqui calmamente aqui, dando a palestra, mas dá vontade de ir lá e, sei lá, cortar a cabeça do Dallagnol por ter falado isso daí. É um insulto total falar que o brasileiro é inferior ao norte-americano. E a tese do Dallagnol qual que é? Que nos Estados Unidos, as pessoas que foram para lá eram todas cristãs. E as pessoas que vieram para o Brasil é tudo vagabundo, criminoso. Quer dizer, nós somos os descendentes de uma corja de vagabundos e criminosos. E os norte-americanos são os descendentes de pessoas espiritualmente elevadas, puras. Como é que uma pessoa pode ser uma autoridade pública com tais concepções? E a gente vê a situação do Brasil, que o cidadão não foi ameaçado de ser linchado por falar uma coisa dessa, que é um insulto a 200 milhões de pessoas. Além de ser uma coisa totalmente idiota, de um ignorante completo, né? Você definir o país por supostamente quem veio para o país. Porque até parece que nos Estados Unidos, quem foi para lá era puro, e quem veio para cá era todo bandido. Bom, o Mourão também tem a sua concepção cultural, né? Ele falou que o brasileiro é formado por 3 desgraças étnicas. O ibérico, que eu não me lembro bem qual é a crítica dele, que é um negócio burocrático, alguma coisa assim. O índio, que é preguiçoso. E o negro africano, que é supersticioso. Acredita na magia e que, portanto, como ele não acredita na magia, como ele acredita na magia, ele não se organiza para obter resultados reais. Quer dizer, final da história. O Brasil, além de ter sido colonizado por bandidos, foi colonizado por 3 grupos de população, que são 3 grupos de completos vagabundos e inúteis. Agora, veja só. Uma pessoa que pensa isso, da cultura nacional, vai fazer alguma coisa de bom para os brasileiros que estão aqui? Isso é quase como se fosse uma ocupação estrangeira, vocês não concordam comigo? É como se viesse aí os nazistas ocupassem o Brasil e falassem, esse povo aqui é inferior, que foi o que eles fizeram na Rússia, né? O nazismo na Rússia, quando eles invadiram a Rússia, eles tiveram uma política de extermínio da população. Por quê? Porque eles consideravam que os eslavos, eles eram ainda piores do que os judeus. No começo da ocupação alemã da União Soviética, mais de 3 milhões de soldados russos que foram aprisionados pelos nazistas, morreram pelas más condições dos campos de concentração. Porque o pessoal fala assim, o Hitler matou 6 milhões de pessoas. Isso aí é... A não ser que a gente considere que só eram pessoas dos que o Hitler matou, os judeus.
Ele matou cerca de 20 milhões de russos. E aí a gente teria que botar essa lista para poloneses, romenos, tchecos. Quer dizer, eles fizeram isso por quê? Porque eles consideravam que o povo não era digno de existir. As declarações da direita nacional, elas são muito parecidas. O brasileiro não é um povo que mereça respeito. A nossa cultura, ela é uma cultura que tem que ser jogada no lixo. Nós somos um povo preguiçoso. Nós somos um povo de gente desonesta, corrupta, criminosa. É isso que eles estão dizendo. Logicamente que eu não vou argumentar contra, porque isso daí é uma idiotice. É uma idiotice de um como é que se diz? Um preposto dos dominadores do país, que se identifica com esses dominadores. São capitães do mato. O capitão do mato era aquele negro que achava que, como ele tinha ocupado a posição de repressor, ele era melhor do que os seus irmãos da mesma raça negra. Eles são capitães do mato. Eles acham que são brancos, quando na verdade eles são pretos. Por que que o Dallagnol, o Mourão e outros direitistas que não sabem nem falar direito, eles se consideram superiores a todo o povo brasileiro? É uma evidente manifestação de racismo contra o próprio povo. Aqui, isso daí a gente tem ouvido de maneira cada vez mais sistemática dos coxinhas, né? Que nós temos que admirar aí a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, sei lá o quê. Nós não temos que admirar ninguém. Nós somos nós, eles são eles, e se a gente for colocar tudo nos pratos da balança, né? Eles têm uma carga de crimes contra a humanidade que qualquer loucura no Brasil é pouca coisa. Todos esses poderosos aí têm que responder pelas principais atrocidades que foram cometidas contra o mundo todo. Os norte-americanos são gente tão evoluída e tão especial, tiveram a capacidade de jogar duas bombas atômicas no Japão, matando desde feto no útero até velho de 70 anos de idade indiscriminadamente. Se um ditador africano fizesse um negócio desse, o país inteiro ia para a Corte Internacional de Haia. Está cheio de gente aí na Corte Internacional que promoveu massacre, não sei o que, não sei aonde. Nenhum desses massacres se compara com essa atrocidade que os norte-americanos fizeram. Aí, logicamente, que tem desculpa, né? Para os poderosos sempre tem toda uma boa explicação. Mas jogar uma bomba e matar 300 mil pessoas de uma vez é difícil de explicar, vamos falar o que é verdade. Então, se nós queremos saber qual é a propensão dos generais, está absolutamente claro. O pessoal se a gente falar que o pessoal é racista, é fascista, o pessoal vai ficar com medo? Mas a realidade é a seguinte, é para ficar com medo mesmo. Não é para levar isso aí de uma maneira superficial. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.